Fala galera, estamos aqui hoje no ABC Paulista, na fábrica de carros e caminhões da Ford, para conversar um pouquinho sobre dicas de segurança para o público jovem. Então vamos nessa? Pessoal, estamos aqui com o João da Ford. Tudo bom, João? Tudo bem, e vocês? Tudo em ordem, meu querido. E a gente veio fazer uma entrevista rapidinha com você para comentar as principais características da Ford para esse público jovem. Onde eles estão apelando mais, quais os principais diferenciais em relação à segurança que a Ford oferece para esse público. Você pode começar comentando para a gente como foi a sua experiência com o seu primeiro carro? A minha experiência, bom, faz algum tempo, né? Dá para ver pelos cabelos brancos aqui, mas na época ainda tinha exigência, né? Razoável para tirar carteira. E foi interessante, eu morava no interior, a gente conseguia um pouco mais de liberdade para começar a dirigir antes até de tirar a carteira. Então era muito mais fácil. Quando você ia tirar a carta, era questão de você chegar a fazer o exame. Hoje a gente sabe que é mais restrito, como tem que ser, não pode ser diferente disso. Mas a minha experiência então foi muito tranquila. Eu fui já com 18 anos, um primeiro exame eu passei, tive até minha filha esses dias, espero que ela não ouça, reprovou a primeira vez, eu fiquei feliz. Eu falei, não, tem que ser exigente mesmo, gente, não pode. O carro é uma excelente máquina, mas a gente tem que ser exigente na hora de liberar o pessoal para dirigir. E João, nós temos hoje o Ka, o Fiesta, com umas linhas mais de entrada da Ford para esse público jovem. Você pode comentar para a gente um pouco dos diferenciais desses carros? Então, o apelo de esportividade, vamos dizer assim, né, para o jovem, aparência. Então, olhando para o carro, dá para ver as linhas dinâmicas, né, a linha mais agressiva, né, que traz a sensação de movimento. Então, o Fiesta, ele tem, pode-se observar, né, na joia aqui, que é o farol, o aspecto do carro, e o Ka também traz esse apelo de a aparência. O estilo é muito valorizado para o jovem, né? Todos os carros têm conectividade, né? Inclusive o Ka, que é o carro de entrada, se você tem a conexão do seu telefone, você chega lá, em uma versão tem o MyDock, você coloca lá, acaba virando a sua tela, né? Que é muito legal. E você tem a conexão, você pode fazer a conexão, ligação sem as mãos. Tem um item muito interessante que é, se você tem qualquer detecção de airbag acionado ou se corta de combustível devido a qualquer tipo de acidente, ele aciona o SAMU diretamente. Você está com o seu telefone conectado, ele vai acionar, isso é espetacular. Que legal. Matéria de segurança, o que a Ford vem oferecendo, porque hoje em dia, como você disse, a gente sabe que há uma certa facilitação para obter a carta de motorista de muita gente. E o que a Ford pensa em relação à segurança nos carros de vocês? Então, nós temos alguns elementos, né, do veículo já são legais. Então, um item importante é o airbag. Então, o seu airbag passageiro e o condutor são de série. ABS também são itens de série. E depois nós temos, né, alguns airbags que não são exatamente requisitos legais, mas nos nossos carros tipo o Fusion, nós temos o pre-collision. Então, se você estiver dirigindo, ele identifica que tem um carro à sua frente com uma velocidade muito menor que a sua, ele vai acionar o freio, ele vai emitir um alerta luminoso, ele vai emitir um alerta sonoro, muita coisa, manutenção do veículo na pista, tem uma série de elementos de segurança que são espetaculares. Que legal. E uma pergunta agora para você, mais pessoal. Quando a pessoa vai escolher entre um carro zero ou um carro usado, o que você recomenda para elas para avaliar o carro, nesse primeiro carro, na pessoa que é nova de carta? Então, cada caso é um caso, mas obviamente você tem que avaliar suas possibilidades, né? Então, um conselho aí já como mais experiente, avaliar sua possibilidade. Vai entrar em dívida? Hoje é muito fácil, não tem problema nenhum, desde que você tenha isso controlado e dentro das suas possibilidades. Agora, o carro zero, ele tem um outro elemento que é aquilo que é a sua paixão, né? Um carro a gente desenvolve um relacionamento com ele. A gente gosta do carro, a gente vai lá lavar, cuidar do carro, vai ficar bravo se alguém encosta, se bota o pé e tal. Então, o carro zero tem um apelo, né? Que a gente sabe que todo mundo gosta de ser, eu que sou o primeiro que estou mexendo nessa máquina aqui. Então, isso é muito importante. Aí você tem que balancear. Porque na prática você precisa ir doar
para o B. Se você vai comprar um carro novo ou um carro usado, você tem que ter, como a gente está falando da juventude que provavelmente nunca negociou, é importante ter alguém, um mecânico de sua confiança, alguém que você seja da família, que já tem experiência anterior, que te ajude na escolha e na melhor escolha se não for um carro zero. Maravilha, meu querido. E uma última dúvida antes da gente entrar no carro. Uma dica sua de segurança para esse público jovem que acabou de tirar a carta, tem medo de sair nas ruas e está começando a dirigir agora. Para segurança mesmo, para evitar multas, todos esses transtornos. Então, primeira dica que não é óbvia, né? Mas a gente vai dar. Seguir as leis de trânsito, tá? Então, quando você vê uma placa, a gente tem certa relutância de aceitar algumas vezes. Aqui a velocidade é 40 por hora. Poxa, mas eu tenho habilidade para dirigir a mais de 40 por hora. E provavelmente tem. E provavelmente todo mundo tem. Só que acidente acontece pelos imprevistos. Então, a primeira dica, seguir rigorosamente as placas, a sinalização de trânsito. Parte daí. A segunda coisa, você tem que estar com seu carro em dia com a manutenção. Esses dois elementos são os mais importantes. E obviamente que álcool é fora de questão, a gente nem discute. João, agora fala pra gente um pouco de como o jovem deve manter o carro em relação à manutenção, o que ele deve observar no painel. Tá. Então, aqui no painel ele vai trazer algumas informações básicas, tipo óleo, tá? Então, começando pelo motor. Óleo, se tiver algum problema com o nível de óleo, ele vai apontar, tá? Tem uma luzinha vermelha aqui no painel. Se ele tiver algum problema com o motor, ele vai acender uma luzinha aqui no motor também. Tem um indicador de bateria, outro indicador de freio. Só que hoje a eletrônica que existe no carro, ela ajuda muito na detecção, né, do pessoal saber a hora que tem que fazer manutenção, mas tem alguns itens básicos que o pessoal pode olhar, né, que não tem dificuldade alguma. Então você olhar motor, ponto fundamental, olhar o nível de óleo. Se você não olhar o nível de óleo, o seu motor não vai funcionar, você vai perder o motor, é um dos componentes mais caros que tem no veículo. Então, e olhar, a gente pode dar uma olhadinha depois, olhar na vareta do nível de óleo. Tem lá no manual de instrução, uma instrução clara de como é feita a verificação e é olhar o nível de motor. Então, essa é uma coisa. A outra coisa, você tem que olhar o nível de direção da direção, né? Nesse caso aqui é a direção elétrica, você não precisa olhar, mas na maioria dos veículos ainda existe a direção hidráulica, então você precisa olhar o nível de direção hidráulica. Tem também o nível de fluido de freio, tá? Tudo isso está lá no capô do carro. Você tem que olhar o nível de fluido de freio. Então também é algo fácil de verificar, é bem didático, bem simples, não tem dificuldade. Então você tem que olhar o motor, algo que te manda para frente, você tem que cuidar dele. O que te segura numa qualquer situação, que é o freio, você precisa olhar para ele, tá? Então, ali no motor, basicamente são os mais importantes, além do nível de fluido refrigerante, né? Água, vamos dizer, mas é o fluido refrigerante, tem que checar o nível também. Tem lá um reservatóriozinho que é fácil de ver. Bom, aí a gente olhou o motor. Nós vamos olhar o freio, né? Ele vai indicar ter alguma indicação do freio. Só que o freio, ele tem, você consegue visualmente só saber se ele tem algum problema muito sério. Então o freio você não vai tentar olhar e tentar saber se você tem que fazer manutenção ou não. Você tem que observar no manual qual que é o período. Todo período de revisão você ir na concessionária com certeza eles vão olhar. Então, para o caso que a gente está falando de um carro novo, na garantia que você leva constantemente na concessionária. As pessoas levam para mecânicos de confiança, acontece, a gente sabe isso, é normal. Então você tem que levar para o mecânico de confiança e ele vai olhar os freios para você, tá? Aí uma coisa importante que o pessoal acaba esquecendo por exemplo, os limpadores de para-brisa. É um elemento fundamental, tanto é que ele é regido por uma norma legal.
quando a gente aprova um limpador de para-brisa, ele tem uma norma, uma lei que rege como ele deve ser. Porque quando estiver chovendo, se o seu limpador não estiver funcionando bem, eventualmente você tem que fazer o quê? Você tem que parar. Aí está chovendo, de visibilidade diminuída, como é que você vai parar? Você vai parar, vem alguém, bate em você, não te vê. Então, limpador de para-brisa é uma peça fundamental. Tá? Aí a gente vai mais além quando nós vamos falar de luzes, né? O que as luzes representam para mim, como eu defino as luzes no carro? Tá? Elas são a forma como nós nos comunicamos com os outros carros, tá? E por consequência com o motorista. Então, se você está dirigindo e você freia, e se por acaso a sua lanterna, a sua luz de freio traseiro não estiver funcionando, como é que o cara lá de trás vai saber que você está freando o carro, diminuindo a velocidade? Não tem como. Ele vai chegar, se aproximar perigosamente do seu carro. Então, você tem que cuidar das luzes de freio. Se você vai mudar de direção, você precisa da seta. Se ela não estiver funcionando, ninguém vai saber, que você vai saber em cima da hora que você tem a intenção de trocar de faixa ou mudar de direção. E fora que o farol, que agora, além de tudo, se tornou lei, né? Nas estradas você tem que andar com o farol aceso. Eu ando com o farol aceso há 30 anos. Há 20 anos atrás eu fui para Dinamarca, já era, você liga o carro, a luz já acende, né? Mas aqui foi uma decisão corretíssima, na minha opinião, também. Aí, obviamente, nós temos que olhar pneus, né? É um elemento de contato do veículo com a superfície. Então, se o pneu não estiver em boas condições, você vai também ter sérios problemas. O pneu, aí você pode fazer uma observação, ele é fácil. Tem no pneu uma marca que indica se o pneu já está muito desgastado. É fácil de ver, é uma marquinha entre uma ranhura e outra, tem uma indicação. O manual do proprietário também traz essa indicação, é fácil de ver. Então, o pneu é elemento fundamental. Tá? Outras coisas de manutenção que você precisa tomar cuidado combustível. Então, existe aí algumas lendas de que roda com o combustível até o final, com menos combustível você vai economizar porque é menos peso. Não é significante, né? O combustível, como a gente sabe, ele tem um certo nível de impurezas, né, que carrega. A gente sabe da situação de alguns postos. Então a gente tem que tentar manter o tanque, não o tempo todo cheio, mas nunca ficar deixando chegar na reserva, porque vai prejudicar os bicos, vai avaliar, pode afetar até o motor. Né? Isso é uma dúvida que eu e meus amigos temos, que a gente até discute. Meu pai realmente briga muito comigo em relação a andar com o carro na reserva. É realmente algo prejudicial mesmo ao motor? Então, pode ser, porque dependendo de... Se você tem lá um posto que você tem confiança, você sempre abastece, conhece a qualidade do combustível, então é um problema menor. Agora, se você puder evitar, excelente, porque o que acontece, os depósitos, né, eles vão para o fundo do tanque. Né? Então, se você deixa para captar aquele combustível que está ali, então você vai ter, pode prejudicar na linha de combustível o próprio motor. Preferencialmente, não deixar só na reserva. E para o público que busca um carro zero, você pode comentar um pouco para a gente qual que é a principal importância das revisões de fábrica para a manutenção do carro? Então, hoje, a manutenção de fábrica é importante porque ali você tem a certeza que aquela empresa que é associada do fabricante, eu estou falando não só em nome da Ford, mas qualquer empresa, né? É uma associada do fabricante que vai seguir à risca qual é a orientação de manutenção. E a orientação sobre o que tem que ser feito de manutenção, ele vem da engenharia. A engenharia leva lá 2 anos testando o veículo, faz uma série de avaliações, define para cada componente do veículo como é que ele tem que ser feita a manutenção, e aí com isso você escreve no manual e o concessionário é treinado para isso. Obviamente que você tem profissionais de alta qualidade também fora dessa rede, existe. Só que ali ele não tem a necessidade de seguir à risca
o que é determinado pela engenharia. Tá? Então, essa é a garantia que você vai ter. Todos os componentes vão ter uma durabilidade maior. Então, o que vai implicar nisso? Se você ficar com o seu carro, você vai ter um carro bom por mais tempo. Se você decidir vender o carro, quando você for vender, ele vai estar melhor. Então, você vai ter condições de ter um preço bom na hora da troca também. E agora não tem mais nenhuma desculpa para você tomar aquelas multas, hein? E para conferir essa e outras matérias, acesse www.hcnoar.com e siga nossas redes sociais, principalmente o Snapchat, que está muito legal. HC no Ar, o Jovem do Novo Mundo, se encontra aqui.